Queridos, boa noite, graça e paz a cada um de vocês. Uma alegria e um prazer poder retornar a Cambé, a essa cidade, e rever tantas pessoas agradáveis de se comungar. Eu tenho chegado aqui desde quinta-feira pela manhã, Michele. Cheguei aqui quinta-feira pela manhã, moído de estrada. Estou hospedado na casa do Márcio, da Michele e do Fabinho, que tem me recebido aí de braços abertos. Eu quero externar isso em público, meus agradecimentos. A Michele tem alcançado uma evolução na cozinha sobrenatural. Está se igualando a nossa irmã Lala aqui. Só não vai conseguir passar, né? Mas pelo menos se igualar, ela está progredindo. Eu quero agradecer a Deus por poder ter a oportunidade de estar revendo pessoas queridas aqui. Tenho sentido a falta de muitas delas, né, desde 2008 que daqui saí, se não me falha a memória. Muitas pessoas já não se encontram conosco mais, né? É lamentável isso, mas a igreja, infelizmente, ela funciona dessa forma. São muitos que vêm, muitos que vão. O nosso desejo é que todos, de fato, pudessem permanecer, mas muitos acabam abandonando a caminhada, a jornada, mas a nossa oração ainda permanece diante de Deus, de modo que muitos de nós que aqui nos encontramos, possamos ainda permanecer a despeito das dificuldades. Eu gostaria que nós pudéssemos ir para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 43 e vamos seguir até o verso 51. Evangelho de João, capítulo 1, verso 43. Nós vamos seguir até o verso 51. Um texto que eu imagino ser conhecido de todos nós. É um encontro de Filipe com Natanael, logo em seguida de ter sido encontrado por Jesus. Eu gostaria que nós pudéssemos parar sobre esse texto, então refletirmos sobre ele. Vamos colocar de pé por um instante, vamos ler esse texto. Logo em seguida todos têm a plena liberdade de se assentarem e permanecer com a sua Bíblia aberta, por favor. Todos encontraram ou não? Se você perceber aí do seu lado que tem alguém sem Bíblia, por favor, se aproxime de tal pessoa e oferte a ele a oportunidade de acompanhar o texto conosco. A palavra do Senhor nos diz que no dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse Jesus: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: na verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pai querido, nós queremos te louvar, Senhor amado, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Obrigado, Deus querido, porque até aqui o Senhor tem nos auxiliado, o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, prova disso é porque nós nos encontramos vivos. Razão esta, ó Deus, que são as misericórdias do Senhor que não cessaram sobre cada um de nós. Mas a palavra do Senhor nos diz que a causa de não sermos consumidos é porque as suas misericórdias têm se renovado sobre nós. Pai, eu quero apresentar, Deus, diante do Senhor cada família aqui representada, cada filho do Senhor que tem chegado a esta casa. Deus, tu fala ao nosso coração, ministra a nossa alma, ó Deus, a cada um de nós, que possamos, ó Deus, consertar
certeza sairmos daqui, Deus, abençoados e alimentados por Ti. Pai, que as expectativas que nós trazemos, ó Deus, no nosso coração, ó Deus, que as circunstâncias, ó Deus, que vêm, nos cercam, nos sufocam e nos esmagam, Deus, sejam extirpados, ó Deus, pelo poder do Teu Evangelho nessa noite, e que nós de fato, de verdade, possamos, ó Deus, sairmos renovados desta casa nessa noite, abençoados por Ti, para a glória do Teu nome. Lança luz, ó Deus, em meio às trevas que nos cercam, ó Deus, que nos escravizam todos os dias das nossas simples vidas, ó Deus, no nome de Jesus, que a luz do Senhor brilhe e raie sobre nós para a glória do Teu nome. Oramos no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, podem se assentar, por favor. Permaneça com a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Márcio, tem aquele copo d'água aí, filho? Por favor. Sabe, queridos, não existe quem entre neste mundo e não passe por dificuldades e por problemas. Todos nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas diários, e não existe quem quer que seja que, em si, entrando neste mundo, não passe por dificuldades, não chore, não tenha em si mesmo as suas crises, as suas circunstâncias mais desagradáveis deste mundo. Muito pelo contrário, todo aquele que entra nessa existência chora. Todo aquele que entra neste mundo passa por circunstâncias extremamente desagradáveis. Obrigado. A bem da verdade, aquele que nasce neste mundo precisa chorar. E quando assim não o faz, o médico vem e bate na criança para que ela possa inaugurar a sua existência debaixo de choro, debaixo de lágrimas. E ela então vai chorando ao longo da sua existência toda, até que ela parta deste mundo, deixando muitos chorando após ela. A nossa vida, ela é feita de tristeza em tristeza, de luta em luta, de tribulação em tribulação, de circunstâncias desagradáveis em circunstâncias desagradáveis. Mas o que me chama a atenção nisso, queridos, é que a maioria ou a grande parte dos nossos problemas somos nós mesmos quem procuramos com as nossas próprias mãos. Nós, através das nossas decisões, das nossas escolhas, dos caminhos pelos quais nós decidimos trilhar, trazemos sobre nós mesmos os nossos problemas, sejam eles familiares, sejam eles profissionais, estudantis, relacionais. Nós mesmos procuramos os nossos próprios problemas. Por vezes não assumimos a nossa parcela de culpa pelos problemas que hoje se encontram nas nossas mãos, mas todos os problemas são criados por nós mesmos. E quando nós estamos envolvidos, imbuídos e abraçados e encharcados pelos nossos próprios problemas, o mesmo sentimento que é compartilhado por cada um de nós brota da nossa alma, desejando que alguém de fato se levante e nos livre dos nossos problemas. Que se levante um Salvador, aquele que possa de fato estender as suas mãos e nos sacar desse beco sem saída, dessa encruzilhada, desse ambiente de trevas, sem luz, dessa escada sem corrimão que não nos dá segurança e esperança na vida. Todos nós, de fato, desejamos, em meio aos nossos problemas, que se levante alguém que nos salve, que nos auxilie. E quando muito nós não encontramos mais os nossos pais nesse mundo, de fato, que possa nos abraçar, nos acolher e nos trazer para perto, de modo que nós possamos nos sentir seguros, nós desejamos que, de fato, se estenda uma mão amiga. Porque todos nós, de fato, passamos por circunstâncias desagradáveis. Tenho certeza que nessa casa não somente eu esteja passando por circunstâncias terríveis, mas cada um de nós, eu tenho certeza disso, que estamos passando por momentos que somente nós que vivemos sabemos traduzir em palavras, e muitas das vezes não sabemos traduzir isso verbalmente. Quando eu paro e penso nisso, queridos, eu fico imaginando a situação de toda a humanidade ao longo deste mundo, em todos os tempos da existência humana. Quando nós, enquanto seres humanos, escolhemos o nosso maior problema da nossa existência. Quando Deus então virara para Adão e Eva e dissera: olha, vocês têm toda a liberdade nesse jardim que criei para o seu prazer, para deleitar-se, mas somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta árvore que está situada assim no centro do jardim, não estenda a sua mão
tome e coma desse fruto, porque certamente no dia em que assim se procederes, certamente morrerás. O homem, querido, não fora capaz de guardar as instruções do seu Senhor, o seu Criador. Ele então, estendendo as mãos, tomaram desse fruto, ingeriram, e os seus olhos foram abertos. Eles então conheceram a realidade do pecado em meio aos homens, que presenteara a cada um deles com a morte, essa morte que nos assola, que nos amedronta, que nos apavora até os nossos dias. E nós, de fato, passamos desde então a desejarmos que alguém nos salvasse disso, porque nós não tivemos mais o acesso à presença de Deus, não tivemos mais a liberdade de nos aproximarmos do Senhor, nos relacionar com Ele, aquela liberdade que Deus tinha de descendo do alto céus, vindo ao jardim, caminhando com o homem, se comungando com Ele, se deleitando um ao outro, a companhia entre si, fora quebrada pelo pecado, porque a palavra do Senhor nos diz que os nossos pecados, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, de modo que Deus não tem livre acesso a nós, e nós não temos mais livre acesso à presença de Deus por causa do pecado que fora instalado, e nós passamos então a desejarmos ardentemente no nosso coração de que alguém se levantasse e nos libertasse dessa escravidão. A nação de Israel, que fora levantada e escolhida por Deus, para que pudesse então, em meio a esse pecado que nos presenteara com trevas, para que ela pudesse então ser luz diante das outras nações, a conduzir, a indicar as outras nações a caminhar na direção de Deus, passara de fato a desejar ardentemente de que pudesse se levantar alguém que pudesse remi-la do seu pecado, que pudesse restaurá-la à presença de Deus. Alguém que pudesse com mão forte, com braço e com voz e autoridade guiá-los na presença do seu Senhor, guiá-los dentro dos seus preceitos, da sua boa, perfeita e agradável vontade. Eles passaram a desejar isso. E Israel, próximo aos tempos e os dias de Jesus, vivendo sobre a opressão dos romanos, eles desejaram ardentemente que pudesse se levantar um líder, por mais que fosse militar, e pudesse livrá-los da opressão de Roma. A palavra do Senhor nos diz que depois de quase 400 anos de silêncio, aparece um homem, por nome João Batista, pregando além do Jordão e chamando o homem ao arrependimento, chamando o homem ao conserto com Deus, e então apresentando o batismo nas águas, o batismo de arrependimento, bradando com voz e autoridade, confrontando o pecado de todo o povo. Lhe chama então para perto, de modo que eles pudessem, se arrependendo dos seus pecados, descer as águas batismais. Essa postura de João Batista, um homem que surgira do anonimato, que estava agora pregando as suas palavras e a sua mensagem com autoridade, chamando o povo ao arrependimento, ao conserto com Deus, chama agora a atenção dos líderes religiosos de Jerusalém. Eles que estavam ardentemente aguardando que se levantasse um líder que pudesse então salvá-los dos seus pecados, livrá-los dos seus problemas, e então restituí-los a Deus novamente. Eles então formam uma comissão de sacerdotes, de levitas, de fariseus, e os envia a Betânia, aonde se encontrara João batizando às margens do rio Jordão. A palavra do Senhor nos diz que quando esses líderes se aproximam de João, eles vêm enviados por essa liderança religiosa, se aproximando dele, lhes perguntam e passa a lhes questionar, dizendo: quem és tu? João então se volta para esses homens e lhes diz: eu não sou o Cristo. Ele não requer para si a autoridade que não lhe pertence, mas ele externa diante daquelas pessoas em alto e em bom tom, dizendo: eu não sou o Cristo. Isso então traz um questionamento, uma indagação enorme no coração daqueles que lhes foram enviados, que eles passam então a lhes perguntar, diante da postura de liderança que João trazia sobre si, dizendo: quem és tu? Tu és Elias, aquele grande profeta que não conhecera a morte, mas fora levado numa carruagem de fogo aos céus. Ele diz: eu não sou. Tu és então um dos profetas. Ele diz: eu não sou. Então nos diz quem tu és, para que nós possamos então voltar para Jerusalém, e então levar uma resposta para aqueles nos quais nos enviaram até você. João Batista então, usando os textos do profeta Isaías,
lhes declara dizendo: olha, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista então declara que ele é uma simples voz que clama no deserto, que ele está indo adiante do seu Senhor, preparando o caminho para a vinda daquele que era de fato o esperado e o desejado das nações. A palavra do Senhor nos situa neste momento que João Batista estava às margens do Rio Jordão, e diante dessas palavras, esses líderes religiosos, e principalmente os fariseus, aqueles que ficavam apegados a detalhes, a meticulando as coisas, eles então se voltam para João Batista e eles dizem: poxa, se tu não és o Elias, se tu não é um dos profetas, se tu não és o Cristo, com que autoridade tu fazes essas coisas? Quem lhes dispensou a autoridade para batizar e para fazer tudo quanto você faz? Ele diz: olha, eu não sou o Cristo, mas aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. João Batista já estava prenunciando diante dos olhos de todas aquelas pessoas que ali se encontravam e se relacionavam com ele todos os dias, que o Messias esperado já se encontrava no meio dos homens, que aqueles nos quais eles desejavam ardentemente já se encontrava no meio dos homens, eles não o conheciam. A palavra do Senhor nos diz que no dia seguinte, João Batista estava no mesmo lugar, dando continuidade ao seu ministério, pregando o Evangelho, ou seja, as palavras que lhes foram dispensadas enquanto mensagem, chamando o povo ao arrependimento. E quando ele então alça os seus olhos e vê Jesus caminhando na sua direção, ele então levanta a sua voz e então declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então se aproxima de João, é batizado por ele nas águas do Rio Jordão e então sai. A palavra do Senhor nos diz que no dia seguinte, João Batista se encontrava no mesmo lugar na companhia de dois dos seus discípulos, e um deles chamado André, irmão de Simão Pedro. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava passando, e João, visualizando e avistando Jesus, lhes diz: eis o Cordeiro de Deus. A palavra do Senhor nos diz que um desses discípulos, ou seja, esses dois discípulos então passam a deixar João de lado, deixar João aonde ele de fato se encontrava, e segue caminhando pós Jesus. Jesus agora está caminhando, esses dois discípulos estão vindo pós ele, então Jesus para e, voltando-se para esses homens, lhes perguntam: que buscais? Eles então se voltam para Jesus e lhes externa dizendo: olha, onde tu moras? Jesus então volta-se para esses dois homens e diz: olha, vem e vê. A palavra do Senhor nos diz que esses dois discípulos vão pós Jesus, chegam ao local onde Jesus vivia, a sua residência, onde ele estava habitando de fato, e eles passam o dia todo com Jesus. O dia todo na presença de Jesus, ouvindo palavras e graças que emanavam dos seus lábios, palavras abençoadoras que alimentavam de fato o seu coração, a sua alma, que acalentavam todo o seu ser. A palavra do Senhor nos diz que já estava próximo a hora 10ª, quando o coração de André passa então a fervilhar-se na presença de Jesus. Se nós passarmos então a contarmos o início do dia a partir das 6 horas da manhã, a hora 10ª estava aproximadamente às 4 horas da tarde. Ou seja, André e esse outro discípulo passaram o dia inteiro na presença de Jesus, na sua companhia. Eu fico imaginando ele diante de Jesus, com o seu coração ardendo em chamas de desejo de deixar Jesus ali, e de correr na direção de Pedro, seu irmão, e externar para ele: olha, achamos aquele que era de fato desejado das nações, aquele que o nosso coração mais desejara que pudesse se encontrar no nosso meio. A palavra do Senhor nos diz que André não faz outra coisa, mas ele deixa Jesus ali, e a primeira coisa que ele faz em se saindo da presença de Jesus é encontrar o seu irmão Simão Pedro.
a encontrar o seu irmão Simão Pedro, e ele então externa dizendo: olha, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E achando o seu irmão Pedro, ele então o leva e o conduz até a presença de Jesus. E quando Jesus então coloca os olhos sobre Simão, ele então lhe diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, eles então saem de onde de fato se encontravam com Jesus, e eles resolvem ir para a Galileia. E quando eles então vão para a Galileia, eles então encontram a Filipe, e disse: segue-me. Ele usa a mesma expressão que usara com Pedro. Ele vinha dizendo: olha, segue-me, Filipe. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Talvez eles fossem conhecidos uns dos outros. E Filipe então encontra a Natanael e disse: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Sabe, queridos, eu queria parar com vocês aqui agora e gostaria de extrair desse texto algumas verdades, lições para cada um de nós, de modo que nós pudéssemos então nos situar e então transportar esse texto há mais de 2000 anos atrás para a nossa atualidade, para os nossos dias. Algumas verdades que nos saltam a esse texto, algumas verdades que podem de fato aplanar os nossos caminhos. Eu gostaria que você pudesse ir juntamente comigo para o verso 45, que nos externa a primeira lição: é que não precisamos mais vivermos na escuridão da desesperança. Não precisamos mais. A palavra do Senhor nos diz, no verso 45, que Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Achamos o Messias. Filipe agora está com Natanael, e ele externa ao coração de Natanael, que se encontrara ao longo desse tempo todo atribulado, sem esperança na alma, vivendo em escuridão, de frustração em frustração, desejando que de fato alguém pudesse vir e abraçá-los com graça. Ele vem e lhes diz: olha, achamos o Messias, achamos aquele que é de fato desejado das nações, o grande profeta à semelhança de Moisés, que se levantaria no nosso meio e que nos conduziria e nos indicaria o caminho a ser seguido dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós achamos o Messias, o filho de Davi, aquele que se levantaria dentre a nação de Israel e que se assentaria sobre o trono de Davi para sempre, que nos livraria da opressão do inimigo, da opressão de Roma, e que ele se levantaria como um líder militar e que caminharia e marcharia diante de cada um de nós. Nós achamos o Messias. Não precisamos mais vivermos na desesperança, na escuridão que se instalaram no nosso coração. Nós achamos o Messias. Sabe, querido, quantos de nós não caminhamos a passos largos para a escuridão? Quantos de nós não trazemos na nossa alma, sabe, esse sentimento de estar descendo uma escadaria sem corrimão, onde nós não encontramos segurança, onde nós não encontramos chão para caminhar, seja isso dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa vida relacional? Quantos de nós não passamos por momentos nos quais nós desejamos que alguém se levante e nos salve, e nós estamos aí sem chão, vivendo sem comunhão com Deus, sem se relacionar com o nosso Criador, pelo nosso pecado que se levanta e se instala entre nós e Ele, de modo que nós estamos aí nos sentindo sozinhos, desamparados. A palavra do Senhor nos diz que o Messias já se encontra no nosso meio. A palavra do Senhor para o nosso coração é que o Messias já está aí e que nós o achamos, que nós o encontramos. E Filipe agora está se direcionando a Natanael e dizendo: olha, achamos aquele de quem Moisés se referiu na lei e de quem os profetas de fato escreveram para os dias futuros. Achamos o Messias.
Não precisamos mais vivermos sem chão na nossa existência. Não precisamos mais vivermos sem esperança no nosso coração. Não precisamos mais vivermos em meio às trevas. Não precisamos mais vivermos sem ter a possibilidade de nos relacionar com Deus, com o nosso Criador, porque o Messias já veio. O grande problema que fora instalado na nossa vida e na nossa realidade humana fora resolvido na cruz do Calvário, porque Ele veio, estendendo as suas mãos na cruz, derramaram o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância e nos retornar a Deus novamente. Não importa, querido, qual seja o seu problema, a sua dificuldade, a sua realidade, os nossos problemas são resolvidos na cruz do Calvário. Os nossos problemas são resolvidos na cruz de Cristo, porque é lá que Ele nos oferta vida e vida com abundância. Está com os seus problemas dentro de casa, querido? Sejam eles relacionais, dentro do seu trabalho, na sua escola, aonde quer que seja. Só em Jesus tu encontrarás meio e solução para a sua vida. Só em Jesus e na sua cruz e no seu sangue que nós vamos de fato encontrarmos saída para as dificuldades que nós mesmos criamos com as nossas próprias mãos. Achamos o Messias. Não precisamos mais vivermos na desesperança que se instala e assola o nosso coração, porque Ele tem vida e vida com abundância para ofertar a cada um de nós. Foi Ele que foi então suspenso na cruz do Calvário, no seu madeiro, vertendo até a última gota do seu sangue, quando Ele então levantara e bradara em alto e bom tom: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, ou quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você não andar em Cristo, querido, em trevas estará andando. Ele chamara para si a responsabilidade, dizendo: olha, eu sou a luz do mundo e não existe outro. Palavras que de fato acalentam o nosso coração, que nos dá norte, que nos direciona, que nos leva de volta à presença de Deus, ao seu relacionamento, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele, dizendo de si mesmo, disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai a não ser por mim. É em Jesus que os nossos problemas são resolvidos. É em Jesus que nós encontramos vida e a possibilidade de retorno a Deus novamente. E é justamente isso que Filipe estava dizendo a Natanael, quando ele então o encontrara, dizendo: olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Talvez você esteja aí indagando e se questionando uma série de coisas, dizendo: poxa, será que isso de fato é possível? Será que Deus é poderoso em Jesus de resolver os meus problemas? Será que Ele tem poder de fato, sabe, para me livrar das circunstâncias nas quais eu me encontro, de salvar o meu casamento, de me salvar nos meus relacionamentos mais variados ao longo da minha existência? Será que Ele é poderoso para colocar a minha vida em ordem, colocar-me no eixo novamente? Será que é possível? Todos nós que aqui nos encontramos, queridos, ou a grande maioria, por assim se dizer, se estamos aqui, é porque esse evangelho não é uma balela. As igrejas que estão instaladas ao longo deste mundo, desse Brasil, somente ainda permanecem porque de fato estão aí para testemunhar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor nos dá conta de que aquilo que acontece uma única vez ao longo da Escritura não se pode fazer dele teologia. Mas aquilo que se repete variadas vezes, nós podemos então nos basear e então teologizar em cima daquilo e fazer disso uma verdade. Se tem aqui mais de uma pessoa, querido, é porque Deus de fato está operando no nosso meio. Se tem aqui mais de uma pessoa, é porque de fato nós estamos aqui para testemunhar que Deus é poderoso para fazer na sua vida o que fez na minha e na vida desse semelhante que está ao seu lado. Achamos o Messias.
Se estamos aqui é porque Ele de fato nos encontrara, é porque Ele de fato mudara a nossa vida e a nossa realidade, é porque de fato Ele tem depositado em nós a sua fé e a confiança de que de fato esse mundo pode se tornar melhor se nós abrirmos a Ele o nosso coração e a nossa alma. Estamos aqui para testemunhar enquanto igreja que Deus é poderoso para fazer tudo, absolutamente tudo que nos apavora e pode nos sacar desse mundo de trevas, desse beco sem saída. Não existe nada, absolutamente nada que Ele não faça, que não esteja ao seu alcance. A segunda verdade que esse texto nos externa é que a graça de Deus que nos salva brota da simplicidade das pequenas coisas. O verso 46 de João capítulo 1 nos diz que perguntou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? A graça de Deus que nos salva brota da simplicidade das pequenas coisas. Queridos, Natanael era um homem extremamente estudioso. Se você acompanha o texto, esse texto vai deixar muito bem claro esta inclinação e essa disciplina de Natanael sobre os textos bíblicos e sobre a presença de Deus nas suas reflexões diárias. E Natanael, ele era de Caná da Galileia, que nós vamos nos situar a partir do verso 2, aonde Jesus então opera o seu primeiro milagre. E Caná da Galileia está basicamente ao lado de Nazaré, aonde Jesus fora criado. E agora Filipe está dizendo para Natanael, dizendo: olha, nós achamos o Messias. E ele indica que esse Messias estava vindo de Nazaré. Ele então se escandaliza e brota-se nele o seu preconceito, dizendo: poxa, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque ele, como sendo um homem estudioso, que gastava tempo com as escrituras sagradas, que meditava em tudo aquilo quanto os profetas e Moisés deixaram registrado ao longo de todo o Antigo Testamento, ele então conseguira observar que nenhuma parte das escrituras situava-se ou comentava-se o que quer que seja a respeito de Nazaré. E que todos os profetas que foram levantados ao longo de todo o Antigo Testamento, nenhum deles saíra de Nazaré. E ele então externa dizendo: poxa, Filipe, você pode estar apenas de brincadeira comigo, porque nenhum dos profetas fora levantado de Nazaré. Nenhum dos profetas. E nós então vemos que Natanael externa esse seu preconceito, ele externa essa sua indiferença a tudo aquilo quanto Filipe está agora lhe passando, porque ele vem dizendo: poxa, olha, eu não sei, não tenho conhecimento de que algum dos profetas surgiu dessa cidade, essa cidade extremamente pequena, abandonada, no fim do mundo, esse buraco, ninguém nunca saíra de lá. E Filipe agora está dizendo: olha, o Messias surgiu desse cenário impróprio. Ele vem dessa cidade que ninguém nunca a mencionara. E Nazaré de fato era uma cidade que estava no anonimato. Eu fico imaginando, se Jesus de fato não tivesse vindo dela, talvez até os nossos dias nós nunca haveríamos ouvido falar de Nazaré. Porque é Jesus quem de fato dá notoriedade a esta cidade. É Jesus quem a levanta no pedestal e a coloca sobre as outras cidades, porque ele então traz esse sufixo ou prefixo no seu próprio nome, dizendo: olha, Jesus de Nazaré. E porque Jesus vem de lá, esta cidade então ganha a sua notoriedade em meio aos homens. E Filipe então vem dizendo, Natanael então vem dizendo: poxa, olha, não vem nada bom de Nazaré. Ninguém nunca fora levantado de lá. As escrituras nunca mencionaram nada acerca dessa cidade. Nenhum profeta de fato viera, sendo levantado como um servo de Deus a proclamar a sua vontade entre os homens. Dessa cidade não pode vir nada bom de Nazaré. Sabe, querido, quando nós paramos e pensamos nesta expressão de Filipe, eu fico pensando nesse mundo no qual nós vivemos.
Quando nós então entendemos que o Messias já veio, que Ele já está transitando no nosso meio, que nós estamos aqui enquanto igreja para testemunhar que Ele faz de fato milagres na nossa vida, que Ele transforma casamentos, que Ele reedifica famílias, que Ele transforma o coração do homem, que Ele lava a nossa alma com o teu sangue e nos purifica do nosso pecado, nos leva novamente para Deus. E nós vemos tantas pessoas da nossa própria família, do nosso círculo relacional, passando por tantas e outras dificuldades, sofrimentos que não se findam. E a gente fica assim pensando, poxa, por que não vem para Jesus? Por que não vem para o Evangelho? E essas pessoas brotam em si um preconceito tão grande, dizendo, poxa, eu não vou para esta igreja, eu não vou para este meio, eu não vou para este Evangelho, porque eles trazem em si esse preconceito, esta indiferença. Estava conversando com o Márcio, desde que aqui cheguei, ele estava externando algumas posturas de algumas pessoas da cidade, de algumas famílias, que não reconhecem o refúgio como igreja de fato, que trazem em si os seus preconceitos, por uma série de fatores, por uma série de situações. Eles dizem, poxa, não vá para aquele ambiente porque aquilo não é igreja, não vá para aquele ambiente porque Deus não transita lá, não vá para aquele ambiente porque os milagres que você precisa não acontecem lá, acontecem aqui. Eles passam então a fazer aquele proselitismo religioso e passam então a não pescar com vara, mas com rede. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa, que a graça de Deus que nos salva brota da simplicidade das pequenas coisas. Natanael não deu crédito algum a Nazaré. Natanael não inclinara o seu coração na possibilidade de Deus estar surgindo no meio dos homens para a salvação de todos eles, de uma cidade tão insignificante. A graça de Deus tem transitado nesse ambiente no qual muitos desprezam e trazem o seu preconceito. É aqui que muitas crianças têm tido a oportunidade de transformação, que muitos lares têm tido a oportunidade de se reerguer, que corações divorciados têm a oportunidade de se reencontrar e serem restabelecidos em Deus. Pode alguma coisa boa vir do meio desse povo simples? Pode alguma coisa boa vir desta igreja tão simples e tão capengante, diante das outras igrejas tão muito bem edificadas dentro da cidade? Pode alguma coisa boa vir desse ambiente, desse recinto? Talvez, queridos, muitos de nós que aqui estamos ainda carregamos esses preconceitos dentro do nosso coração, ficamos carregando essas posturas malignas na nossa alma, talvez não entregando de corpo e alma a tudo aquilo quanto Deus ainda tem feito e deseja ainda fazer no nosso meio. Ficamos com o pé atrás, porque a gente não acredita de fato, de verdade, que Deus está no nosso meio, que Deus pode então emanar-se como um salvador desse recinto simples, insignificante, que talvez nós então nos imaginemos. E nós então talvez estejamos perpetuando a expressão de Natanael, dizendo, poxa, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Sabe, querido, talvez você esteja aqui com os seus preconceitos, com as suas indiferenças. Talvez você que aqui esteja envolvido, imbuído em muitos dos seus problemas e tem transitado esse ambiente meses, anos a fio, sem ver nada acontecer na sua vida. E talvez você esteja aí, sabe, envolvido e encharcado na sua incredulidade. Se você permanecer da forma que você se encontra, nada, absolutamente nada, acontecerá na sua vida. E se você está aqui incrédulo, e se você está aqui, sabe, entregue ao pecado e esta incredulidade que emana do inferno, eu não, de fato, estou aqui para discutir contigo. Tenho certeza que talvez o Márcio também não esteja. Sabe por quê, queridos? É porque o Evangelho não abre precedente para essas coisas. O Evangelho não milita nesse cenário platônico do mundo das ideias. Ele não transita lá. É quando então nós encontramos a terceira lição e a terceira verdade, quando nós perpassamos, de fato, quando Paulo então escreve dizendo, olha, que Deus escolheu
as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e as coisas vis e desprezíveis para aniquilar aquelas que se entendem que são de fato. A terceira verdade, queridos, que nós podemos encontrar nesse texto está em duas palavras que Filipe retorna a Natanael no verso 46. Eu gostaria que você pudesse ir para lá. A terceira verdade desse texto é que a vida com Deus não se dá no mundo das ideias, mas na prática das experiências diárias. Quando nós perpassamos para o verso 46, a parte B do verso, que nos diz: respondeu Filipe, vem e vê. A vida com Deus não se dá no mundo das ideias, mas na prática das experiências diárias. Eu não vejo nesse texto, queridos, Filipe discutindo com Natanael. Eu não vejo Filipe elocubrando ou se argumentando diante de Natanael. Ele diz: olha, camarada, você está aí, estou compartilhando o evangelho contigo, eu tenho pregado dias e noites a fio diante da sua vida, do seu coração, mas eu não estou aqui para isso. Se você quiser de fato experimentar Deus na sua vida, você precisa de fato sair da sua inércia e do lugar no qual você se encontra e vem e tire as suas próprias conclusões. Vem e vê, se aventure em Deus, se aventure a se lançar de cabeça no Senhor e no seu evangelho e tire as suas próprias conclusões. O evangelho não milita e não transita no mundo das ideias. Aquilo quanto era verbo, aquilo quanto era palavra, aquilo quanto era ideia, se encarnara e se tornara um de nós e transitara nas experiências diárias da humanidade, se tornando ser humano para morrer por cada um de nós, porque Deus transita e milita com o homem nas experiências diárias. O que nós precisamos fazer enquanto seres humanos é sair da nossa inércia, é experimentar aquilo quanto se apresenta diante de cada um de nós. Não adianta nada eu ficar garganteando e falando e falando e falando, se você não sair do seu lugar e falar: poxa, eu vou dar um crédito a isso, vou ver se de fato isso é verdade, eu vou ver se essa coisa de fato funciona como ele tem dito, tem externado isso diante de mim todas as vezes que eu paro para poder ouvir alguma coisa. Eu vou experimentar isso. Alguns anos atrás, se não me falha a memória, no final da década de 90, eu estava em Nova Serrana, uma cidade do interior de Minas, numa feira livre. Vamos ali poder fazer evangelismo, pregar o evangelho, e nós ali falando e apresentando algumas peças teatrais. Tinha um senhor a uns 5 metros de distância vendendo laranja. Ele estava lá fazendo a sua propaganda do seu produto, dizendo que a laranja era extremamente doce, agradável, que aquele que comprasse de fato não iria se arrepender, porque era o melhor produto que se tinha na região. Enquanto ele estava fazendo a sua propaganda, ele, de um certo modo, ele parou. Ele diz: olha, eu não vou ficar aqui falando se a laranja é doce, se ela é amarga, se ela é agradável, se não é. O que você precisa de fato fazer é pegar essa laranja, descascá-la e então saboreá-la, e você então verá se de fato eu estou falando é verdade ou não. E trazendo isso para a nossa realidade, queridos, você somente saberá se Deus de fato é Deus, se Ele é poderoso para fazer o que quer que seja que você necessite na sua vida, se você experimentá-lo. Somente saberá se Deus é fiel se você der o braço a torcer para Ele. Somente saberá se Deus de fato é amor se você se permitir ser amado por Ele. Somente saberá se Deus pode de fato levantar e reerguer a sua família e reordenar o seu casamento, sabe? E reordenar a sua vida estudantil e profissional se você de fato der a Ele a oportunidade. Vem e vê. A nossa vida não muda se a gente permanecer assentado em bancos de igreja. A nossa vida não muda se a gente somente ficar ouvindo conselhos, se a gente não colocar nada em prática. Nada, absolutamente nada acontecerá na nossa vida. A nossa vida, queridos, ela somente será restaurada em Deus se nós nos aventurarmos a irmos com Ele
na direção da sua vontade. A palavra do Senhor nos diz que quando Filipe disse a Natanael, vem e vê, ele então se levanta do seu lugar e começa então a caminhar com Filipe. E quando Jesus então coloca os olhos em Natanael, ele então externa dizendo, aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada de Jacó na sua vida, em quem não existe falsidade. Aqui está um israelita puro, nato, extremamente verdadeiro. E esta postura de Jesus então choca o coração de Natanael. Ele então passa a externar diante de Jesus, dizendo, poxa, de onde tu me conheces? Filipe era um estudioso das Sagradas Letras. E para aquele que quer de fato estudar, não existe um ambiente melhor do que um ambiente de silêncio, longe de tudo e de todos, para parar, ler, estudar e refletir em Deus e ter o seu momento de oração. E Filipe então tirava, como de costume, esse momento debaixo da figueira, sozinho, aonde ninguém lhe via, onde olhos nenhum se colocavam sobre ele, de modo que ele tivesse a possibilidade de estar com Deus e com Deus somente estar. E então, ele tendo essa certeza, e Jesus então falando a seu respeito, ele lhe pergunta, poxa, de onde tu me conheces? E Jesus então, se direcionando a ele, diz, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Mas Natanael tinha a certeza de que ninguém de fato sabia ou estava ali com ele. E quando ele então vê que Jesus falar a seu respeito, que ele então estava com os olhos sobre ele quando ele estava num lugar sozinho, ele e Deus, ele então diz, poxa, se ninguém lá comigo estava, e se Jesus de fato me viu nesse lugar tão solitário, ele não pode ser outra pessoa senão o Filho de Deus. Ele então externa, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias esperado. Ele então se lança aos pés de Jesus e o adora como Deus de fato e de verdade. Sabe, querido, sabe quando que Natanael de fato reconhece em Jesus Deus, Filho de Deus e o Messias esperado? Quando ele então se aventurou a sair do seu lugar e acompanhar Filipe e ir à presença de Jesus. Antes disso, querido, ele ainda permanecia na sua incredulidade. Antes disso, a sua vida não tinha nada de fato e de verdade que pudesse alcançar indícios de mudança. Mas quando ele se aventurou e saiu do seu lugar, tudo mudou. Tudo, absolutamente tudo. Ele viu a sua vida sendo transformada, o seu coração sendo acalentado e a sua realidade transformada na presença de Jesus. Quer, querido, ver a sua vida transformada e mudada? Saia da inércia, saia da sua incredulidade, se envolva, venha para o meio do palco onde tudo de fato acontece. Saia das arquibancadas, saia dos bancos, se envolva, se entregue, sabe, faça parte dos projetos de Deus para a sua vida e para a sua comunidade. Vem e vê, e veja e comprove que Deus de fato é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus. Gostaria de terminar, queridos, esta reflexão com as palavras de Paulo de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Eu gostaria que você pudesse ir para lá juntamente comigo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Quando Paulo vem escrevendo as seguintes palavras, de que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram à mente humana são as que Deus preparou para os que o amam. Você não faz ideia de tudo aquilo quanto Deus deseja fazer na sua vida e no seu coração. Você não faz ideia de tudo quanto Deus ainda deseja fazer na sua família,
na sua vida estudantil, relacional, pelos caminhos pelos quais você tem trilhado, você não faz ideia dos sonhos de Deus para você. Mas nada, absolutamente nada acontecerá se você não se aventurar a sair de onde você está, a dar o seu braço a torcer e a experimentar, e não ficar buscando Deus nas grandes coisas. Deus, Ele se manifesta na simplicidade das coisas da vida. No sorriso de uma criança, no abraçar de braços que se entrelaçam, nos olhos que se cruzam, nos corações que se aproximam. É aí aonde Deus de fato se manifesta. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele termina esse salmo dizendo que ali, nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de graça, nesse ambiente de fidelidade, onde os braços se abraçam, onde não existe divórcio, onde não existe repulsa, nesse ambiente de graça, ali Deus ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Deus não se aguenta quando Ele coloca os seus olhos sobre esse ambiente. Deus, Ele não se suporta em si mesmo. Ele precisa ordenar que a sua bênção ali esteja. Mas se aventure, querido. Se aventure a sair do seu lugar. Se aventure de fato a abrir o seu coração, a sua alma, e permitir com que Deus transite na sua vida, em todos os ambientes nos quais você lida e perpassa ao longo de toda a sua existência. Experimente Deus e comprove que de fato, de verdade, Ele é poderoso para fazer